Olá, gente, estamos voltando aqui, boa tarde, hoje quarta-feira, dia 8 de julho de 2020, né? Estamos voltando aqui mais uma vez para a nossa aula de língua portuguesa. Hoje, em língua portuguesa, nós vamos estudar a acentuação gráfica das monossílabas tônicas. Para que a gente comece a estudar esse assunto, eu convido vocês a compreender o que é acentuação gráfica, o que são monossílabas e o que são sílabas tônicas. Na verdade, nós já vimos isso no semestre anterior, mas precisamos fazer uma rebuscada, uma reanálise, rever isso aí, tá? O que é acentuação gráfica? É a acentuação das palavras, né? Acentuação gráfica, acentuação, colocar acento. Gráfica, grafia, escrita. Acentuar as palavras escritas. Então quer dizer que a acentuação gráfica é o acento das palavras escritas. Mas de quais palavras? Das palavras monossílabas. As palavras monossílabas são as palavras que possuem apenas uma sílaba. A palavra monossílaba é a palavra que possui apenas uma sílaba. Vou dar um exemplo de uma palavra monossílaba acentuada com sílaba tônica. O que são sílabas tônicas? São aquelas sílabas em que nós colocamos um pouco mais de força, uma entonação mais grave, mais forte, para que nós possamos pronunciá-las. Destas palavras, eu trago para vocês o exemplo de algo que é muito gostoso, principalmente nesse tempozinho frio, que é a palavra chá. A palavra chá é um exemplo de uma palavra monossílaba tônica. Monossílaba porque só tem uma sílaba. Tônica porque é uma sílaba forte, com entonação mais grave. E acentuada porque ela traz consigo esse acento aqui, que é o acento agudo. Então hoje nós vamos estudar palavras semelhantes a essa, a palavra chá. Palavras monossílabas, ou seja, que possuem apenas uma sílaba, e essa sílaba é uma sílaba tônica e acentuada, assim como a palavra chá que nós temos aqui. Para nós iniciarmos esse estudo das monossílabas tônicas, nós vamos retomar o nosso módulo 3, aí na página 13. Na página 13 do nosso módulo 3, tem assim: acentuação gráfica das monossílabas tônicas, como vocês estão vendo. Nesse exemplo aqui abaixo, nós temos uma mãe amarrando o cadarço do tênis da filha. E abaixo tem uma frase: a mãe da Aline sempre dá um nó forte no cadarço do tênis dela. Contorne na frase acima as palavras monossílabas. Nessa frase existem várias palavras monossílabas, mas nem todas elas possuem acentuação gráfica ou sílaba tônica, certo? Existem também palavras monossílabas, ou seja, com uma única sílaba, que não possui acentuação gráfica e também não possui sílaba tônica. Nessa frase, você vai circular todas as palavras monossílabas, independentemente se ela possua ou não acentuação e sílaba tônica. Certo? Letra B. Releia as palavras abaixo, retiradas da frase. Depois, ligue-as à informação correta sobre a pronúncia delas. Palavras e pronúncia. Nós temos aqui pronúncia forte e pronúncia fraca. E aqui nós temos a palavra. Lembre-se que aquelas palavras que nós pronunciamos com mais força, de forma mais grave, com mais entonação, são as palavras tônicas, né? As sílabas tônicas, as sílabas com maior entonação. Aí nós temos aqui a sílaba da, nó, dá e no. Existem duas e tem pronúncia fraca, ou seja, não tem sílaba tônica, e existem duas com pronúncia mais forte, mais grave, ou seja, com sílaba tônica. Aí vocês vão ligar devidamente a que tem pronúncia forte
para a palavra forte. E a que tem pronúncia fraca para a palavra fraca. Dando continuidade, aí na página 14, nós temos uma breve explicação nessa primeira barra amarela aí, ó. Essa daqui, no início da página, tá? Diz assim: as palavras monossílabas com pronúncia forte são chamadas tônicas. E as palavras monossílabas com pronúncia fraca são chamadas diátonas. Então, as com sílaba forte são chamadas de tônicas. E as com sílabas fracas são chamadas diátonas. Tá bom? Segundo, as palavras monossílabas da e nó da frase da página anterior recebem o acento gráfico. Assim como a palavra chá, elas também recebem um acento. Veja a seguir outras monossílabas tônicas. Aí nós temos o exemplo: lá, gás, ré, mês, ti, lis, dó, nós, tu, pus, réis, céus e sóis. Nesse quadro, nós temos um conjunto de palavras monossílabas tônicas, tá? Umas acentuadas e outras não acentuadas. Abaixo, a questão propõe o seguinte: assinale com um X a alternativa correta a respeito das palavras monossílabas tônicas. Todas recebem acento gráfico ou nem todas recebem acento gráfico. Vocês vão analisar e vão marcar corretamente a opção certa. Na segunda faixa amarela da página 14, essa daqui, ela traz uma informação também muito importante para que nós possamos analisar e responder as questões que virão depois na atividade. Tá? Diz assim: as monossílabas tônicas terminadas em A ou AS, E ou ES, IO ou OS, e em ditongos abertos, como EI ou EIS, EL ou EUS e OI ou OIS, recebem acento gráfico. Então, todas as palavras que foram terminadas nessas daqui eu citei para vocês, elas vão receber acento gráfico. Como, por exemplo, gás, mês, dó, réis, céu e sóis. As monossílabas átonas nunca recebem acento gráfico. Por exemplo, da e nu. Observe o esquema a seguir. Aqui nós temos, ó, i, ti, tis, bi, bis, tu, pus, ti, bis, tu e pus. Com S ou sem S, certo? Exemplos de palavras monossílabas átonas, ou seja, que não possuem acentuação gráfica e não possuem sílabas tônicas. Tá? Elas sílabas e a gente pronuncia com mais força, com mais entonação, de forma mais grave. Tá bom? Vamos agora à página 15, onde fala das acentuações gráficas das palavras oxítonas. Nós estudamos no finalzinho do semestre passado o que é oxítona, paroxítona e proparoxítona, né? Então, as oxítonas são as palavras, uma palavra português, ou seja, é a palavra em que a sílaba tônica ou a sílaba mais forte é a última. Essa daqui, em português, é uma palavra oxítona, com acentuação gráfica, tá? Porque ela possui uma sílaba tônica. Essa sílaba tônica da palavra português é a última e vem com acento. Então, a palavra oxítona com acentuação gráfica, que não é monossílaba. Tá certo? As oxítonas, elas podem ser monossílabas, dissílabas, trissílabas ou polissílabas. Nesse quadro abaixo, aí, essa faixa roxa da questão 1 da página 15, tá? Aqui, nós temos o exemplo, alguns exemplos de diversas palavras oxítonas.
umas dissílabas, outras trissílabas, enfim. As palavras são amor, Belém, ninguém, sofá, cristal, patê, lilás, papéis, sutil, através, avós, escarcel, jardim, picolé, herói, paiol, maiô, parabéns, luar, ali e chapéu. Todas essas palavras são oxítonas, certo? Na letra A, já está perguntando, eu já dei a resposta sem querer, né? Letra B, todas as palavras do quadro acima recebem acento gráfico? Sim ou não? Observem. Letra C, qual é a terminação das palavras que recebem acento gráfico? Vocês vão colocar nessa letra C somente as duas últimas letras das palavras que receberam acento gráfico que estão nesse quadro aqui. Tá bom? Nessa faixa amarela nós temos mais uma regra muito importante, que ela diz assim: as oxítonas terminadas em A ou AS, E ou ES, O ou OS e EM ou ENS, e nos ditongos abertos EI ou EIS, EL ou ELS e OI ou OIS, recebem acento gráfico. Por exemplo, sofá, patê, maiô, ninguém, papéis, escarcel e herói. Na página 16, nós temos as atividades, que começa com esse lindo poema de Sérgio Caparelli, Sol e Flor. Da cor do mel, um raio de sol, da cor do céu, a flor tão só. Tão só eu vim, tão só eu sou, o raio e a flor ao pôr do sol. Analisando esse poema de Caparelli, vocês vão responder as duas questões orais, que é a A e a B, e vão responder a questão C, aí, tá? Justificando por que as palavras foram acentuadas. As palavras céu e a palavra sol. Na página seguinte, página 17, vocês têm a segunda questão, que é também um poema de Vânia Amarante. Maritaca. Olá, Maritaca.